Olá, labuteiros! Como é que vocês estão? Hoje já conheci a história do Luiz. Ele descobriu a profissão dele através de uma palestra em uma feira de profissões. Lá, ele viu um jornalista palestrando e descobriu essa possibilidade que a comunicação social tem. Ele se viu logo como o apresentador de um jornal famoso, atrás da bancada, através da notícia, mudando o mundo. Vamos descobrir como é que essa profissão se desenvolveu na vida dele. Vamos lá? Luiz, me conta a história até o momento em que você decidiu fazer jornalismo e o porquê. Na verdade, lá atrás, quando eu comecei a entender que eu estava em um processo de terminar um ensino médio e ter aquela coisa quando a gente é jovem, quer terminar o ensino médio, já começar uma graduação, quando eu comecei a pensar em estudo em ensino superior, eu queria ser engenheiro civil. Eu gosto muito de construção. Eu ficava abismado em querer entender como que um prédio subia tantos andares e eu entendi, cara, eu acho que isso aqui é pro meu caminho. Só que eu sou uma pessoa que eu sou totalmente oposto de alguém que é entusiasta de exatas, então eu sempre preferi as aulas de literatura, de filosofia, de história, e eu entendi que se eu seguisse para esse caminho, eu poderia fazer algo que eu iria me identificar muito mais do que algo que para mim era lúdico, como essa questão de construção. E aí eu comecei a entender que talvez algumas graduações poderiam ir de acordo com o que eu buscava. Não tinha também muito acesso a qual que era a diferença entre ser um comunicólogo em jornalismo, em relações públicas, em publicidade, outras áreas. Então eu fui tentando encontrar referências e pessoas que me ajudassem a guiar esse caminho, né? E eu tenho muito claro até hoje que eu fui numa feira, uma feira essas de estudo que você tem a oportunidade de se conectar com profissionais que são já muito experientes no assunto. E eu sempre gostei muito de esporte. Eu fui assistir uma palestra de um narrador esportivo que eu cresci escutando e assistindo ele. E eu lembro dele falar coisas assim do trabalho dele como jornalista que me pegaram muito, que era aquela questão de você ter a oportunidade de conectar a sua voz com milhares e milhões de pessoas, de você contribuir com conhecimento, de você usar o lugar de privilégio que você, dependendo do lugar que você trabalha, para conectar com pessoas que às vezes nem têm esse acesso, muitas vezes não têm esse acesso. Então, na minha cabeça, criou uma ideia de que, assim, eu quero ser aquela pessoa que vai ser o facilitador através da minha comunicação. E para onde eu vou, eu não sei, mas eu sei que o primeiro passo é entender que eu tenho essa aptidão em comunicar. Eu sempre gostei muito de conversar, de escrever, de retratar aquilo que eu estou sentindo dentro de mim em palavras. Então, acho que foram os primeiros passos que eu comecei a me guiar, a entender que talvez seguir para a comunicação seria um primeiro passo, mas claro que poderia ser um passo em falso que eu estaria dando, mas eu estava super disposto a voltar dois para trás e recomeçar novamente, sabe? E você já sabia que a comunicação social ela tinha diversas frentes, como o jornalismo, que é o seu caso, propaganda e publicidade. Como é que foi esse processo de escolha de direcionar sua carreira para o jornalismo em si? Além de ter essas minhas aptidões muito pessoais, eu também sempre gostei muito do universo da televisão. Eu sempre achei aquilo muito mágico, de sentar, esperar ali começar um jornal com a minha janta ali, e entender o que aconteceu no dia, de entender como que aquelas notícias chegavam até os apresentadores que estavam ali. E eu sempre tive muita curiosidade de saber como funcionava por trás, assim. Então, eu, na minha cabeça, assim, eu vou ser um apresentador super conhecido que vou estar ali na bancada de um jornal. Eu falei, tá, e o que que eu tenho que fazer para isso? Eu falei, então eu acho que eu tenho que seguir para o universo da TV. E assim, eu não conheci ninguém. E na minha cabeça eu falei, eu acho que se eu for um jornalista, eu posso juntar gostos pessoais com aptidões e vocações profissionais e posso ver onde que isso vai me levar. E foi nesse processo de também, durante o ensino médio também, ter tido a oportunidade de, mesmo sempre estudando em escolas públicas, tendo a oportunidade de me conectar com professores que me ajudaram muito durante essa minha trajetória aí de 3 anos de ensino médio. Quando eu fiz o cursinho também, que muita gente faz no último ano de ensino médio, você consegue ali ter um direcional para onde você quer seguir com a sua carreira. E foi daí que eu decidi prestar a comunicação com ênfase em jornalismo, porque eu achava que eu ia salvar o mundo com as minhas palavras, com a minha forma de comunicar. E também sendo ali uma pessoa pública na frente na bancada de um jornal, de uma emissora de televisão. É claro que isso era muito lúdico na minha cabeça. Eu comecei minha graduação com 17 anos, então eu comecei muito cedo. E
aí, desde então, quando eu decidi seguir para o jornalismo, eu entendi que eu estava ali seguindo um caminho que poderia me ajudar a realizar tanto conquistas pessoais quanto conquistas profissionais, assim. Claro que eu sempre lembro, eu era um menino de 17 anos que não sabia nada sobre o mundo e a minha única perspectiva era que através das minhas palavras, através da minha comunicação e através do trabalho que potencialmente eu fosse construindo, eu poderia impactar pessoas e poderia ajudar com que o conhecimento que eu adquirisse mudasse a percepção do mundo para algumas pessoas sobre específicos temas ou sobre temas em gerais, assim, que eu pudesse adquirir conhecimento ao longo dos anos de trabalho, sabe? E foi daí que eu decidi escolher o jornalismo. Quando eu comecei a fazer minha graduação, você tinha a opção de fazer 2 anos e depois você poderia trocar o seu curso. Então, quando eu terminei o segundo ano, que eu poderia seguir para relações públicas ou para publicidade, eu falei assim, acho que é isso que eu quero, porque eu também, logo que eu ingressei na universidade, eu já consegui o meu primeiro estágio. E eu fui entendendo que era aquilo que poderia me guiar a chegar onde eu imaginei que eu queria chegar depois de 10 anos de trabalho, que é o que hoje eu estou vivendo, sabe? Entendi. E fala pra gente assim, de forma simples e sem os jargões técnicos da área, como é que é a sua rotina diária e mental de trabalho? Sim, só para ir um breve contexto sobre o que eu já fiz durante. Hoje eu tô com 28, eu comecei a trabalhar com. Foi 18 anos meu primeiro estágio. Eu passei por agência de comunicação, eu trabalhei em TV, então aquele meu sonho de trabalhar em TV aconteceu. Só que depois que eu trabalhei em TV, eu falei, eu acho que não é muito isso que se identifica comigo, assim, sabe? Eu tive a oportunidade de trabalhar em um lugar que me abriu portas e principalmente para o conhecimento, sabe? Então eu consegui identificar o que eu gostava e o que eu não gostava, passei por outros lugares e até chegar onde que eu tô hoje, eu trabalho em uma empresa de tecnologia e eu trabalho no jornalismo, no editorial dessa empresa de tecnologia. Então, o meu papel é basicamente conectar as pessoas que estão ali criando conteúdo para essa empresa com as oportunidades editoriais que essa empresa de tecnologia oferece. Então, basicamente, eu tenho troca com pessoas de diferentes segmentos, como tecnologia, varejo, finanças, carreira, que estão ali conectando o seu trabalho com os seus conteúdos, que estão usando basicamente o que eles têm de conhecimento para compartilhar conhecimento com outras pessoas. Então, isso é muito bacana, porque a gente está falando de um processo de pessoas que são autoritárias, são especialistas no assunto, colocando palavras, colocando conteúdos ali para que outras pessoas que não têm um conhecimento sobre isso consigam acessar, sabe? Consigam ter visão sobre um determinado assunto que às vezes você não domina, mas você quer entender sobre o que esse assunto fala e como você pode se aperfeiçoar e ficar cada vez mais expert num assunto como esse. Então, basicamente, meu trabalho é conectar essas pessoas com o editorial dessa empresa que eu trabalho. Quando eu comecei a trabalhar nessa empresa, eu era editor, então eu escrevia notícias. Então, basicamente, meu trabalho era de apurar o que estava acontecendo e de procurar fontes, como a gente faz naturalmente no jornalismo, para que essas fontes dessem vida para essas matérias, sabe? E depois de trabalhar com esse pilar, eu entendi que, além de gostar muito de escrever, eu também gostava muito de escutar o lado das pessoas, sabe? O lado das pessoas que são ali especialistas sobre diferentes assuntos. E eu entendi que talvez se eu tivesse nesse papel de conectar essas pessoas com outros colegas que fossem os editores, eu poderia me dar bem e é o que eu tenho feito hoje, assim, sabe? Então, eu trabalho basicamente conectando pessoas com oportunidades dentro do jornalismo da empresa que eu estou atuando hoje, que é do setor de tecnologia. Muito legal. E qual a sua opinião do quanto a faculdade te preparou para você exercer hoje sua profissão no dia a dia? Eu gosto até de voltar lá atrás e falar que eu só tive acesso à universidade, à faculdade, por programas de estudo, porque eu não tinha condição e eu sabia que tinha que aproveitar as oportunidades que eu aparecessem na minha frente. Então, eu sempre gostei muito de estudar, sempre fui muito atrás disso. E eu sabia que na época, se meus pais não tinham oportunidade, eu tinha que buscar uma oportunidade, sabe? Então, eu sempre fui muito ligado em entender o que o governo estava fazendo, como eu poderia me conectar com essas oportunidades de estudo. E eu estudei numa faculdade que me abriu portas e que me trouxe bastante conhecimento e bastante bagagem, mas ao mesmo tempo eu penso que o profissional que eu me tornei hoje foi por conta das minhas experiências profissionais, sabe? Eu acho que a graduação ela te prepara até certo ponto, porque principalmente para quem sai direto do ensino médio, entra na graduação, você sai muito maturo em diversos aspectos, não só profissional, mas também na sua vida pessoal. Estou falando da minha parte que saiu de um ensino médio com 16 anos e entrou na graduação com 17. A gente está falando de um menino de 17 anos cheio de sonhos que achou que ia mudar o mundo, sentando na bancada de um jornal e viu quando entrou na graduação que não era bem assim.
Então, acredito que em conhecimento, na vida acadêmica, a faculdade ela te traz um engajamento, uma base muito grande, porque você tem acesso a matérias, a conteúdos, a estudos que vão te preparar, mas eu acredito que é na prática que você realmente vai conseguir exercitar aquilo que você está buscando. E muitas vezes você vai bater na tecla várias vezes até você se identificar com algo que talvez lá na graduação você pensasse que pudesse funcionar com você, mas que na prática você viu que não funciona. E voltando para o meu exemplo, que era o da TV, que eu achei que eu me daria super bem, mas eu falei, cara, eu acho que não é muito o que eu estou buscando profissionalmente, mas eu acho que também, caso a graduação não te dê toda essa base, como eu comentei, acho que sempre é tempo para você se conectar com outros profissionais e você trocar também, sabe? Verdade. E de todas as atividades que você já exerceu com jornalismo, qual que você acha mais chata e entediante e qual que você acha mais divertida? Eu acho que o trabalho de assessoria de imprensa é um trabalho que exige muito de você. Por quê? Porque, por um lado, você tem um cliente que você atende que está demandando de quer entrevista para o presidente, quer sair no principal jornal da cidade, ele quer ter o seu porta-voz escutado ali por um jornalista. Então, além desse trabalho com o cliente, você também tem que ter o trabalho com as redações. Então, tem esse trabalho de conectar com jornalistas. E assim, como eu já estive dos dois lados, eu sei bem que tanto para o cliente é super importante ter essa distribuição do seu produto, e para o jornalista, ele está lidando com diversos assessores de imprensa falando com ele todos os dias e também está lidando com as suas responsabilidades que os seus gerentes ali, os seus líderes estão demandando para você. Então, eu acho que não é a mais chata, mas eu acredito que aqui eu tive e que me demandou muito, que eu falei, também não é o que eu estou buscando, assim, mas, assim, eu acho que muitos dos profissionais que eu conheço hoje começaram com esse trabalho, começaram com essa rotina e, sem dúvida, sempre que eu falo com profissionais mais jovens, assim, que estão começando no mercado de trabalho agora, eu falo, você tem que passar por uma agência, porque você vai ter 2 caminhos, ou você vai amar e você vai seguir, eu conheço pessoas que trabalham em agência há 15, 20 anos e conheço pessoas que trabalharam 1 mês e falaram: "Acho que isso não é para mim". Então talvez essa é o trabalho, assim, que eu acho que exige mais, não é o mais chato, mas eu acho que é o que exige mais de um profissional. E talvez a que seja assim que eu falo, que maneiro isso, é a que eu tô hoje. E eu acredito que desde que eu entendi que como eu cheguei até aqui, eu entendi que o setor de tecnologia, ele está presente em todas as áreas, até no jornalismo. Depois que eu entendi que no setor de jornalismo você poderia, trabalhando em uma empresa do porte que eu trabalho, conectar profissionais com o jornalismo e através disso eles pudessem ter mais destaque, pudessem ter mais relevância e conseguissem atrair mais olhares para os seus trabalhos, isso me daria ali um orgulho profissional de ver que o meu trabalho estava impactando diversas pessoas de maneiras muito positivas, sabe? Pensando também no final do dia economicamente, porque a gente sabe que é super importante isso. Então, acredito que esse papel de jornalista trabalhando em uma empresa de tecnologia tem sido para mim, desde que eu comecei lá atrás, com 17, 18 anos, trabalhar com comunicação, o que tem mais me dado prazer, assim, falar, e eu sempre falo, eu sempre reforço isso, que quando a gente faz algo que a gente gosta, a gente tem que reforçar isso, sabe? Porque as pessoas ainda têm esse tabu de falar, ai, trabalho. Eu falei, não, gente, eu faço isso com o maior prazer. Eu adoro a rotina que eu tenho, e então acho que são esses dois extremos, assim, um trabalho que eu tive, vejo como mais desgastante, que exige mais de você, e um trabalho que você tá ali buscando sempre no final do dia criar mais oportunidades econômicas para essas pessoas que estão ali criando conteúdo nessa empresa, sabe? Muito obrigada, Luiz, pelo seu tempo e por ter aceitado participar desse projeto. Eu que agradeço, espero aí que todo mundo tenha uma carreira brilhante, e é isso. Valeu. Tchau. Tchau.